Fala aí galera, beleza? Com você aqui mais um vídeo. Hoje vamos continuar vendo as próximas, as retrospectivas do Arcticus sobre Monster Hunter. A gente já viu sobre a primeira geração, agora a gente vai ver sobre a segunda, depois eu vou reagir à terceira e então a quarta. Espero que gostem do vídeo, deixa o like, compartilha e simbora! A segunda geração. Novas armas, novos monstros, novos mapas, novas mecânicas. Enfim, tudo novo. A segunda geração é a que possivelmente mais adicionou coisas à franquia e a que provavelmente moldou. Cara, olha isso aí, gente. Você tem um mamute. Cara, eu nem sei dizer o que é isso. Você tem um mamute cheio de placas, de pedra, de couraça. São as criaturas, gente, que. Como é que você faz isso? Eu nunca conseguiria pensar nesses tipos de bichos. Meus amigos me elogiam dizendo que eu tenho criatividade, mas eu não sei se eu conseguiria pensar em criaturas tão incríveis assim. São elementos como esse que eu gosto num jogo. Eu gosto desse jogo que brinca com essa ideia de você ter animais, monstros ou armas ou qualquer tipo de coisa que é bem fora da casinha. Eu mesmo tô querendo reagir a um vídeo feito por um cara, o Lobo Azul. Isso já tem muito tempo que ele fez esse vídeo. Eu acho que ele nem tem mais. Ele até mandou naquele canal, se eu não me engano. Mas ele fez um vídeo sobre um jogo que é Ratchet Clank, onde ele fala, onde lá uma das coisas que eu mais gosto nesse jogo é as armas malucas que tem no jogo. Tipo, do nada você tem uma arma que lança tornado, você tem arma que solta gosma, uma arma que simplesmente, tipo, você solta um daqueles globos de discoteca e aí então fica lá só os inimigos, tipo, tudo dançando só pra você atacar eles. Cara, é uma coisa muito louca que você tinha nesse jogo e eu gosto disso aí, eu gosto dessa criatividade que vai além. É uma coisa que eu também gosto muito no jogo Horizon Zero Dawn. Eu gostava muito da diversidade de armas e equipamentos que você tinha ali no jogo. Como o Arcticus não falou sobre isso, eu não falei sobre isso no vídeo, mas eu gosto muito disso. Você tem uma diversidade muito grande de equipamentos e armas dentro do jogo. Eu gostei que você subiu o número de equipamentos que você usa lá no segundo jogo, mas não tanto. Teve muitos elementos ali que eu senti que os caras ficou muito travado, mas eu gostei do segundo jogo. Vamos continuar. Em pedra o que Monster Hunter seria daqui pra frente. Mas talvez eu esteja me adiantando um pouco. Se você não tá entendendo, não se preocupe. Eu sou o Arcticus e hoje eu vou continuar te explicando ainda mais sobre a história da franquia Monster Hunter. Eu adoro essas armas de fogo, meu irmão. Tipo, os caras todo assim, parecendo primitivo, medieval, nessa vibe de caçador. E os bichos só puxando lá o tabucão, meu irmão. Pô, eu acho muito maneiro, parceiro. Eu acho que é uma coisa que, sim, tipo, difere dos outros. Ao mesmo tempo que é uma arma interessante de se usar por causa do seu enorme poder de fogo, do impacto que ela tem, eu gosto principalmente por conta que você tem esse elemento que mostra um certo avanço tecnológico na história, um momento que difere de outros personagens. Eu gosto desse tipo de conceito. Parte 1.1. Correções. Eu havia dito na parte anterior que Monster Hunter Freedom era a versão japonesa e Monster Hunter Portable era a versão ocidental. Na verdade, é ao contrário. Monster Hunter Freedom é a versão mundial do jogo. Eu até mesmo, eu não comentei sobre isso, por conta que o vídeo já tinha terminado, mas depois do vídeo, quando eu fui fazer a capa dele, eu tava lá fazendo as edições e tal, eu pesquisei lá Monster Hunter e eu não encontrei a Portable como a versão que o pessoal mais falava, eu encontrei a Freedom. Aí então eu me perguntei, será que a japonesa é a mais famosa? Mesmo que a versão que tenha sido espalhada pelo mundo inteiro seja Portable? Só que não, pelo que parece é como o Arcticus falou aí, por isso que eu encontrei muito a Freedom quando eu tava pesquisando Monster Hunter. Encontrei muitas imagens que mostravam a Freedom, ao invés de, talvez, imagens que mostrassem mais a Portable. Normalmente por conta que você tem a Portable como uma segunda, como uma versão japonesa, e não como uma versão mundial. Aí então a versão mundial, obviamente, seria mais popular. Talvez se fosse a versão chinesa, pudesse ser mais popular que a mundial. Muitas vezes acontece isso.
Vamos lá. A evolução. Com o sucesso conjunto de Monster Hunter, Monster Hunter D e Monster Hunter Freedom, os planos da Capcom começaram a se manifestar e uma sequência foi criada. Em fevereiro de 2006, Monster Hunter 2 foi lançado no Japão. E sim, o nome é 2, não 2. 2006. Eu tinha acabado de nascer. Só por isso ganhou mais pontos do que o primeiro jogo. Dos. Meu Deus do céu. Eu não me pergunto por que dos. Por que não só falar 2? Tem que ser 12, 12, se eu não me engano, esse dos, eu acho que seria o quê? Espanhol? Porque os caras mandaram um jogo em espanhol? Ou será que é português de Portugal? Hein? Ele trazia inúmeras coisas novas comparadas a seu antecessor, mas vamos por partes para eu não sair me atropelando aqui. Primeiro, eu queria adicionar uma coisa que eu esqueci no último vídeo. Monster Hunter possui um sistema de skills nos seus sets. Cada set dava um número X de skills positivas e um número Y de skills negativas. Com sets mixados era possível fazer suas builds e otimizar o dano causado nos monstros com determinada arma. Em DOS, eles introduziram slots nos sets, onde podiam ser acopladas joias, conhecidas como decorations, que davam pontos de determinadas skills, facilitando bastante a otimização das suas builds. Além disso, agora era possível... Seriam tipo acessórios, então. Você tinha lá um conjunto de habilidades, de skills, e você teria um conjunto de acessórios agora. Muitos jogos costumam ter esse negócio de acessório. Eu me lembro que já vi muito jogo que você tem lá, negócio que você põe um brinquinho, põe colar, põe um anel, e então isso aí te dá um efeito especial. Então acho que seria mais ou menos a mesma coisa. Se vão passo as armaduras. Existia também um ciclo de dia e noite no jogo, que afetava os mapas e os comportamentos de alguns monstros. Esse sistema funcionava de maneira dinâmica, mudando com o passar do Interessante. tempo. Em conjunto com isso, também existiam 3 estações no jogo. A primeira era o verão, que desabilitava o mapa do deserto, tinha o inverno, que desabilitava as montanhas geladas, e por último, tinha a estação de acasalamento, onde todos os mapas ficavam disponíveis e você podia trucidar possíveis famílias antes mesmo delas serem formadas. Onde você poderia caçar monstros Calma. à vontade. Além disso, cada estação, assim como... Trucidar famílias não, gente. A gente só estava caçando alguns monstros antes que eles se tornassem um problema muito maior. Era evitar danos colaterais. Mas eu acho interessante isso. O jogo ele basicamente tinha uma passagem de tempo. Eu acho interessante jogos que você tem dia, você tem noite, você tem esse elemento de estações, porque as estações eu já acho uma coisa um pouco mais difícil de adaptar, mas eu não vejo problema também nisso. Eu gostaria de, por exemplo, ver mais jogos onde você tem as estações mudando. Uma hora você tá lá, o jogo tá na chuva, outra hora tá nevando, outra hora tá fazendo muito sol, outra hora tá ventando forte. Tem muitos jogos que ficariam bem mais legais e bem mais divertidos e interessantes se eles tivessem esse tipo de mecânica. Você ia conseguir sentir as mudanças desses elementos na sua gameplay. Seria muito interessante. Os jogos ter dia e noite. Com certeza a noite provavelmente seria... E seria interessante também ter alguns mapas onde a noite ela não fosse uma coisa também que atrapalha você. Por conta que o que acontece? De noite você costuma ter menos visibilidade, mas seria interessante ter alguns mapas onde de noite você tem mais visibilidade em algumas áreas, assim, mais iluminadas, com aquelas flores brilhantes, como é mesmo? Fosforescência? Eita, me esqueci o nome. Já foi. Bioluminescência, isso, bioluminescência. Você tem alguns mapas onde você tem áreas com bioluminescência, esse tipo de coisa. Isso é interessante, daria pra ver mais a beleza da noite. Os ciclos diurnos e noturnos alteravam o comportamento dos monstros. No verão, monstros carnívoros ficavam mais ativos, então fica mais fácil de caçá-los. No inverno, os monstros ficam muito mais agressivos graças à sua fome, e nesse momento é o momento ideal para obter os materiais mais raros dos monstros. E por fim, na estação de acasalamento, é o momento ideal para se obter materiais mais raros pelos mapas, como em pontos de mineração, por exemplo. Agora que os sistemas básicos do jogo foram explicados, eu acho que eu posso entrar em outro aspecto do jogo, as armas novas. No total, foram adicionadas 4 armas ao jogo, sendo 3 armas Blade Masters e uma Gunner. A primeira delas é a favorita de muita gente, a Longsword. É uma katana longa com uma distância bem grande que possui uma barra especial chamada Spirit Blade, onde ela carregava a cada hit e ao apertar um botão você era capaz de dar até 3 ataques extremamente fortes para dar um dano enorme ao monstro. A segunda arma adicionada foi a Gun Lance,
funcionalmente uma lança, mas com uma enorme bazuca enfiada na ponta, onde você podia dar uma enorme quantidade. Foi essa aí que eu tentei começar a jogar o Monster Hunter World. Essa Gunlance. Cara, o bicho não tinha uma armadura melhor não, melhorzinha não? Parceiro, eu não sei se é armadura, mas poxa, tá parecendo que ele é gordo, meu. Que armadura é essa? O problema nem é ser medieval, nem é ter esse clima meio medieval, porque eu acho que medieval é legal, mas, cara, parece que ele ficou gordo com a armadura. Que viagem é essa? A Longsword ali é basicamente uma easter egg do League of Legends, né? O Yasuo ganhou o irmão e não tava sabendo. De dano no monstro, a alternar entre os golpes e os tiros. E a última das armas Blade Masters foi o Hunting Horn, funcionalmente falando, uma sanfona onde você literalmente toca o terror no monstro. Ela é uma arma de suporte, mas é completamente usável como arma de DPS. Possui um excelente dano e é capaz de aplicar buffs para ajudar a sua equipe. E por último, a única arma Gunner adicionada... Caramba, você tem uma sanfona! Você tem uma sanfona para atacar o inimigo, gente. Eu não sei mais o que dizer, gente. Você ataca o inimigo tocando o que com esse negócio? Música escocesa? Parceiro, que viagem é essa? Os caras desenvolveram uma sanfona. E detalhe, sanfona que parece mais uma guitarra misturada com um caixão. Olha essas correntes. Não parece que é um caixão que ela tá levando na mão, parece que do nada vai sair um corpo daí de dentro. Eu tava pensando já que isso aí era uma habilidade de necromante aí. Daqui a pouco ela pega e invoca o ataque esqueletante, que é isso. O arco. Favorito de muitos players por aí, era possível carregar os tiros para atingir monstros a longa distância. Diferente das bowguns, os arcos possuíam flecha. O arco e flecha sempre vai ser uma das armas mais legais de se ter, gente. Não tem conversa, gente. Arco e flecha é maneiro. Não cai nesse papo aí do pessoal que quer só ficar sabendo de rifle, de espingarda, de canhão. Não. Arco e flecha, gente. Isso aqui é lenda. Por isso que o Gavião Arqueiro é um dos melhores Vingadores. Por isso o Arqueiro Verde é um dos melhores membros da Liga da Justiça. Quem discorda tá totalmente errado. Infinitas, então era bastante preferido pelos jogadores. Além disso, foram adicionadas novas classificações de monstros, como os Carapaceans, que são primariamente baseados em crustáceos, e as Fanged Beasts, que são baseadas em animais mamíferos. E falando em monstros, temos uma quantidade de 45 monstros dos jogos anteriores, como Rathalos, Diablos, Radian e Angaruga, que era desbloqueado ao conectar o seu PSP ao PS2 via USB, e 24 monstros novos, como o novo carro-chefe, o Kushala da Hora, um Elder Dragon com escamas de aço que dominava os... Kushala da Hora. O nome desse bicho é Kushala da Hora. Olha, eu sei que esse negócio aí, se não me engano, é feito no Japão, né? Mas, gente... Os caras não tinham um nome melhor pra botar, não? Não tinha, assim, um nome japonês um pouco melhor, não? Tipo, um Orochi? Um Sasuke? Tinha, não? Não tinha um Suzano? Um Raiden? Poxa. Kushala da Hora parece meio meme. Vai ser o tipo de nome que os caras zoaram muito. Mas o visual é maneiro. O visual aí eu não tenho nem que discutir, cara. Que visual maneiraço esse bicho tem, gente. Olha essas asas, essa cor, gente. Eu curti muito esse conjunto de cores. Parece que ele é feito de algum objeto metálico. Curti ele. Os ventos e o gelo, e além disso, temos novos monstros, como o Blagonga, o Camilius, o Cenotauro, o Deostra, a Lunastra e o Rajang. Calma aí, meu irmão. Falou 1000 nomes aí. De aço que dominava os ventos e o gelo, e além disso, temos novos monstros, como o Blagonga, o Camilius. Blagonga, Camilium. Peraí, deixa eu ver se eu identifico. Esse aqui é o Blagonga, esse aqui da direita, minha direita. Ele seria o quê? É pra ele ser um tipo de gorila gigante, mutante. Acho que é tipo aquelas criaturas que a gente viu no início que pareciam uns orangotango. Orangotango não, que orangotango? Pareciam uns babuíno. Aí então, do gelo. Então acho que esse bicho deve ser a versão grande dele. Camille, é alguma coisa camaleão. Realmente lembra um pouco camaleão na parte assim mais do olho da cauda, mas, gente, eu acho que esse bicho parece um polvo. Não parece um polvo?
O Cenotauro, o Teostra, Cenotauro, gente. Um caranguejo chamado Cenotauro. a Lunastra e o Rajang. Caramba, o bicho fala rápido demais, gente. Teostros lunara Rajang. O Rajang parece o babuíno lá, só que agora do mato. O Teostros é uma quimera. Os caras pesquisaram no livro de mitologia grega e puxaram a quimera. Só faltou a cabeça de bode e a cabeça de serpente. Mas tem a cabeça de leão, chifre, a presa. Tá aí, é uma quimera, meu amigo. Lunasta. Gente, eu não consigo encontrar o rosto desse bicho. Ah, agora encontrei. Oh, a Lunasta parece a versão feminina desse bicho? É a versão de gelo dele? Uma é a versão de fogo, outra é a versão de gelo. Oxi! Os caras começaram a pegar e não sabia mais o que dizer, não. Pegaram e agora disseram, vamos pegar esses animais aqui e vamos fazer versões agora de outros ambientes. Tipo, não sou contra, sou a favor. Eu curto aquele negócio que fizeram, por exemplo, como Nasce do Dragão, de você não ter só um tipo de Fúria da Noite, você ter variantes da espécie, como as Fúrias da Luz. Não é a mesma espécie do Fúria da Noite, é uma espécie diferente. É semelhante, mas não é a mesma. Você tem o Fúria da Noite, aí então você tem os Fúrias da Luz. Você tem tanto os machos Fúria da Luz, quanto as fêmeas Fúria da Noite. Não é que ali a fêmea é Fúria da Luz e o macho é Fúria da Noite. Não. São duas espécies diferentes. Primos distantes, mas são diferentes. Tanto é que os filhotes que eles tiveram não são, por exemplo, Fúrias da Noite ou Fúrias da Luz. Não, eles têm um próprio nome. Eles são mestiços. São um dos vários casos de híbridos que você tem de dragões, que são os Luz-Noites. Então, eu curto isso. Só que fiquei confuso. De primeira fiquei confuso. Que haviam sido criados e adicionados nesse jogo. Além deles, estava um monstro que todos os Elder Dragons temiam em ouvir o seu nome. Sua batalha era tão intensa que deixava até mesmo os jogadores mais viciados e experientes em estado de tensão ao enfrentá-lo. Seu nome era Kesso. Além disso, havia um novo tipo, entre aspas, de... Que coisa horrorosa é aquela, pai amado? Pai amado do céu? Aquele negócio saiu de algum filme de terror do Guilherme Del Toro, foi? Pai amado, sai reto? Hein? Bicho monstros feio. conhecido como Variants. Não chega a ser uma subespécie, é geralmente um monstro fora de comum, como o Rusted Kushala da Hora, que era um Kushala tão velho que... Monstros que passaram por situações que lhes deram um ou mais aspectos diferentes de sua versão natural. Variants não são subespécies. Então, em si, eles seriam da mesma espécie, porém seriam variantes 100% naturais. E não uma outra espécie, uma espécie ou uma subespécie dentro daquela espécie. Entendi. Suas escamas de aço enferrujaram. Assim como Monster Hunter 1 de Freedom, Monster Hunter 2 contava com... Poxa, as escamas enferrujadas, eu não sei dizer se isso é vantajoso. Talvez seja enferrujada. Deixa eu ver. Aí tem um clima de gelo, de verão, tem deserto e floresta. Talvez, se ele passasse muito tempo no clima de gelo, as escamas dele, que devem ser de algum aspecto metálico, algum mineral, deveriam começar a enferrujar no gelo. Ou talvez em algum clima mais assim de água. E então ele começou a desenvolver essa ferrugem. Ele deve ser capaz, talvez, de usar essa ferrugem para intoxicar, porque você tem esse negócio de... Acho que é tétano, né? Tétano, algo assim, que você tem de envenenamento. Então ela pode usar essa ferrugem, que deve ser um mineral natural que cresce nas asas dele, ou que é produzido pelo próprio corpo dele, ou que ele mesmo adquiriu após alguma vivência em determinados ambientes. Mas de qualquer jeito ele pode usar isso como veneno. Acho que talvez seja isso, assim que funcione. Uma vila e uma cidade. A vila era offline e se chamava Jumbo Village. E lá era onde você jogaria primariamente o jogo sozinho, com quests single player. E uma coisa que eu esqueci de falar no último vídeo é que as quests single player são ridiculamente mais fáceis comparadas às quests multiplayer.
Quanto ao ambiente online, era possível visitar a cidade de Dandorma para as quests online, e assim como seu antecessor, Monster Hunter 2 também tem uma... Agora era mais fácil porque os monstros pegavam mais leve ou era mais fácil porque você não tinha um monte de gente atrapalhando? Porque você tem isso, né? Você provavelmente deveria ter, talvez, algum equilíbrio entre se você jogar sozinho caçando monstros e você jogar com uma equipe. Porque com a equipe, seu nível de dano e ataques e estratégias aumenta muito. Foi mal. Mas sozinho, você basicamente não dá pra ter o mesmo dano. Então, será que os monstros ficavam mais difíceis por conta que sozinho eles ficavam mais fáceis de se lidar porque você tava sozinho, seu nível de dano era bem mediano, às vezes, mesmo que você pegasse uma arma forte. Aí então, quando você ia com a equipe, como eles sabiam que você tava com a equipe, o nível dos monstros aumentava, algo assim? Ou será que é porque o time atrapalhava? Porque é aquilo. Muito ajuda quem pouco atrapalha. Se você tiver um time que mais te atrapalha do que te ajuda, aí é difícil. série de monstros exclusivos do online. Rajang, Yamatsukami, Shengal Ren, Ashen Lao Shenlong. Ejin Lao Shilong, a Matsuren, eu me esqueci já o nome do outro, é muito nome me viajar. Se tivesse assim escrito na tela, seria mais fácil. Eu vou ser franco, Ártico, se um dia você ver esse meu vídeo aqui, por favor, cara, faz aí esses vídeos aí, só coloca o nome. É tudo que eu peço, colocar o nome ali embaixo pra eu conseguir memorizar, meu irmão, porque você falando, você fala numa velocidade que eu não consigo pegar. Não tô dizendo que é um problema, tô dizendo simplesmente que eu que tô tendo dificuldade. Conta que se tem uma coisa que eu tenho é dificuldade com isso, de lembrar nome. Uma hora eu pego, uma hora pronto, eu lembrei e não esqueço mais, mas desse jeito não dá, mano. Mas é uns bichos bem viajados. Esse aqui de cima, esse aqui da direita é o quê? Uma ilha viva, Esse bicho é uma ilha viva? É pra ser o quê? Um polvo? Cara, que bicho viajado é esse, meu? Eu tô falando, o Monster Hunter tem uns bichos muito maneiros, viajado pra caramba. Curta esse negócio, gente. É um negócio estranho, mas muito legal. Parece uma ilha flutuante, esse bicho aí voa, ou ele é um tipo de polvo-aranha que fica andando, só que coberto de planta. Que maneiro, cara. Aí então tem esse bicho aí que... acho que é uma lagosta, né? Um tipo de lagosta, camarão, um caranguejo, um siri, muito louco. E aí, então tem esse aí embaixo que é o primo mais novo do Godzilla, né, gente? O Godzilla tem muito... E as 3 formas do Fatalis são exclusivas do online. Sim, 3 formas. Ele ganhou uma nova chamada White Fatalis. Quanto aos mapas, Monster Hunter 2 tinha uma variedade maior de ambientes, como áreas gélidas, um deserto, um vulcão, pântanos, florestas e uma parte da cidade de Dandorma, onde você enfrentava a maioria dos Elder Dragons do jogo, como o Camilius e o próprio Kushala Daora. Monster Hunter 2 vendeu cerca de 520 mil cópias e até hoje foi o único Monster Hunter que nunca recebeu uma versão G ou uma versão Ultimate. Ele também nunca foi lançado no resto do mundo, então eu não consegui achar nada sobre as reviews que ele recebeu. Em 22 de fevereiro de 2007 foi lançado no Japão Monster Hunter Portable Second, e nos meses seguintes ele foi gradativamente sendo lançado no resto do mundo com o nome de Monster Hunter Freedom 2. Apesar de parecer um port para o PSP, Freedom 2 é um jogo próprio que faz parte da segunda geração e puxa muitas das coisas do Monster Hunter 2. Freedom 2 trazia algumas quests que eram disponibilizadas por download, que eu infelizmente não consegui muitas informações sobre tais quests, e ele também contava com 3 novos monstros. Tinha o... você tem esse negócio, é 2006, né? Eu acho que na época não era ainda tão comum e tão fácil você ver muitas coisas assim de rede social e tal. Já tinha, claramente, mas deveria ser bem pouca gente que fazia vídeo, principalmente sobre jogo. Eu me lembro de um cara que eu acompanho muitos vídeos dele. Ele me fala que quando ele era mais novo, mais jovem abre aspas, ele já estava trabalhando e tudo, ele tinha muita dificuldade com um negócio de jogo que ele não mostrava o rosto e ele não falava o nome dele. Por conta que ele não queria que ninguém soubesse que ele fazia os vídeos que ele fazia de jogo. Por conta que ele tinha muito preconceito disso numa época. Então você podia ter muitas pessoas assim que jogavam Monster Hunter, claramente tinha, mas elas tinham vergonha de falar, porque aqui, principalmente no Ocidente, é claro, porque uma coisa boa, uma coisa que a gente pode elogiar muito o Oriente, você pode criticar o Oriente em vários aspectos, mas uma coisa que você pode elogiar muito o Oriente é na visão que eles têm sobre entretenimento. A gente tem uma visão aqui que filme, joguinho,
filminho, sériezinha, animezinho, é tudo infantil. Você tem essa visão. Ela diminuiu muito nos últimos anos, mas você tem essa visão gravada. Os caras infantiliza, os caras menospreza, os caras diminuem muito esse tipo de coisa aqui no Brasil também, no Ocidente inteiro. Já lá fora, é muito incomum eles valorizarem bastante. No Oriente, eles valorizam muito. Eles veem um jogo como Monster Hunter, eles não pensam, isso é só uma coisa de criança, não. Eles valorizam. Eles veem isso como uma coisa grande, como uma coisa realmente legal. Eles não têm esse preconceito com os jovens ou com adultos que jogam jogos de videogame. Eles, na verdade, eles dão apoio a isso. A mídia usa muito disso, a mídia dá muito valor a isso, fala bastante disso. Até políticos e tal, a galera fala sobre isso, os caras dão valor pra isso. É por isso que eles têm leis tão rígidas sobre entretenimento lá. É por isso que quando você, por exemplo, quer colocar um jogo na China, é uma guerra, meu irmão, é uma batalha ferrenha. Por conta que os caras, eles sabem como isso é incrível. Então muita gente pega e não consegue botar jogos com certas classificações indicativas dentro da China. Por conta que acontece? Você tem lá, por exemplo, um jogo que sua classificação indicativa é 12 anos. Parceiro, se esse jogo tiver caveira, sangue, ou qualquer coisa relacionada à morte, coisa do tipo, já foi, meu irmão. Você vai ter que botar um monte de censura. É por isso que, por exemplo, lá no LoL chinês, no servidor chinês do LoL, o Thresh, que é um caveirão, o bicho é um caveirão. O bicho tem máscara de ferro. Os caras substituem a caveira dele por uma máscara de ferro. Os personagens tudo do League of Legends que vai pro Wild Rift, a versão de celular dele, eles todos são censurados, cara. Eles todos são super censurados. O Thresh tá naquela forma humana, não é porque é uma forma que vende muito, que é maneira. Não, aquele negócio ali, cara, é legal. Mas, gente, vamos ser franco. Nada substitui o caveirão. Mas ele tá daquele jeito ali porque é pra botar na China. Podiam só fazer pro servidor asiático. Mas não, tinha que fazer pra todo mundo sofrer junto. É acreditado, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Então você tem isso por conta que os caras sabem que tem peso isso. Eles sabem que os jogos têm peso. Eles sabem que produtos que muita gente fica como sendo sempre infantil, os caras vai lá, bota o filho pra assistir. Deu. Ah, sim, põe pra assistir, sei lá, The Boys Diabólico. Põe pra assistir Festa da Salsicha. Poxa, vai traumatizar a criança, Pai amado do céu, Jeová. A criança pode até não ficar com nenhum trauma pesado, mas pelo amor de Deus, isso não é nem um pouco infantil. Os caras sabem disso. E por isso eles jogam as classificações indicativas lá pra cima. É por isso que eles pegam e falam, sempre o seu jogo pode entrar, mas a classificação indicativa vai ter que subir. Então, pra manter a classificação indicativa, eles censuram tudo. Tudo. Giandrome, um Birdwyver bem comum e que não se tem muita coisa pra falar sobre ele, ele é padrãozinho e é considerado um monstro de entrada. E o Wakando, um Flying Weaver gigantesco que é tão poderoso que pode causar danos ao ambiente que ele vive, só pelo fato dele estar presente ali. Ele é enfrentado numa quest especial e num mapa especial chamado Battleground. A Cantor é exclusivo do modo online. E por último, o garotão dos garotões. Cara, ele deve gerar muita lava, né? Deve ser dureza enfrentar esse bicho. Que bicho maneiro. Eu curto um monstro de fogo. Eu curto fogo. Seria interessante enfrentar um bicho desse. Mas deve ser difícil. E o carro-chefe desse jogo, Tigrex. Um Flying Wyvern que parece uma fusão de um tigre com um dragão e um tiranossauro. A nível de curiosidade, ele é um dos meus monstros favoritos e eu acho o design dele sensacional. Freedom... Somos dois agora, meu parceiro. Estamos juntos, meu amigo Articus. Também acho o design desse bicho muito maneiro. Até agora eu achei o melhor design de todos, só pra deixar bem claro. Não por causa que o Articus falou, mas eu realmente achei o melhor design de todos. Eu achei o dos outros muito bons, mas esse aí foi o que eu achei mais legal. Não consigo pensar em nenhum que tenha sido mais legal do que ele, não. Talvez mais pra frente eu veja um que seja mais legal, mas por enquanto aquele também. Talvez o... como é mesmo o nome? Aquele que tem uma versão enferrujada. Já me esqueci. 2 trazia também uma nova vila, chamada de Poke Village. Era só essa vila que tinha um hub online dentro dela. Poke Village era um vilarejo nas montanhas que era coberto de neve. O sistema de temporadas foi retirado, então não havia mais inverno, verão e a temporada de acasalamento no jogo.
Os ciclos de dia e noite ainda continuavam, mas não de forma dinâmica, porque agora era listado na quest se ela se passaria de dia ou de noite. A fazendinha estava de volta e agora você não consumia seus próprios materiais para coletar recursos ali, já que suas picaretas e bugnets ficavam infinitas naquele lugar. Freedom 2 recebeu uma média de 72 no Metacritic e vendeu cerca de 2.400.000 unidades no mundo inteiro, um salto gigantesco comparado aos 520.000 do Monster Hunter 2. A Capcom enxergou potencial no jogo, então sua expansão nasceu. Monster Hunter Portable Second G foi lançado no dia 27 de março de 2008 no Japão, pouco mais de um ano depois do lançamento original, e nos meses subsequentes foi sendo lançado ao redor do mundo com o nome de Monster Hunter Freedom Night. Nesse jogo foi introduzido o conceito do Feline, ou Palio, monstros extremamente similares a gatos com capacidades de usar diversos itens para te ajudar em combate. Desse jogo em diante, todos os Monster Hunter possuem seus Cara, eu gosto desses bichinhos, eles são muito divertidos. Ou seus companions, então não vou voltar a falar sobre esse aspecto. Aqui também foram introduzidos dois monstros trazidos de uma geração spin-off, entre várias aspas, do Monster Hunter, chamado de Monster Hunter Frontier, que merece um vídeo só pra ele. Esses monstros eram Lavaciot, um piscínio Wyvern que nadava em lava fervente. Cara, que bicho maneiro, meu! Poxa! Isso que é legal, cara. Eu curto isso, gente. Eu curto muito esses conceitos. Que, tipo, é simplesmente um peixe que nada na lava. E nada na lava, gente. Isso que eu já vi muito... Tipo, é muito interessante esse conceito de animais marinhos que nadam na lava. Eu já vi isso em outros jogos, em outras obras. Mas eu sempre acho muito legal. Eu acho um conceito que não envelhece mal de jeito nenhum, cara. Eu não acho uma coisa que, tipo assim, com o tempo você vai ficando chato. Não, eu sempre acho maneiro. Sempre curto. Ele é um porre de se enfrentar porque muitos dos ataques que você dá um bounce no corpo dele, que endurece depois de um tempo. E o segundo introduzido foi o Hypnocatress, um Bird Wyvern bem bonito que é capaz de pôr seu personagem para dormir com ataques que induzem um sono. Além disso, novas subespécies foram introduzidas, como o Emerald Conga Lala, Cooper Blagonga e um Super Saiyajin diretamente capaz de pôr seu personagem para dormir com ataques que induzem um sono. Além disso, novas subespécies foram introduzidas, como o Emerald Conga Lala, Cooper Blagonga. Gente, não me diga que esse bicho aqui, esse verde... Não me diga que o poder dessa criatura é soltar pum na tua cara. Porque, gente, vamos ser francos, isso não parece que ele tá soltando pum. Não acredito nisso. Eu não acredito. Pelo amor de Deus, que ele solte esse cogumelo aí, que ele pega e ele fica soltando cogumelo em você. Porque, poxa, você tem que enfrentar um bicho que solta pum na tua cara, meu. Ele tem que enfrentar um gambá, meu irmão. E um Super Saiyajin diretamente do planeta Vegeta chamado Furious Rajang, que é um variant, não uma subespécie. Esse monstro fica com constante fúria o tempo inteiro, e graças a isso seus pelos ficam dourados. Ele ainda possui um estado ainda mais furioso que é extremamente difícil de se lidar. Você vê que Dragon Ball tipo, vou ser franco, eu não curto Dragon Ball. Eu sei, você deve estar me odiando aí agora, mas eu não sou fã de Dragon Ball. Não é porque eu acho ele ruim. Eu que não tenho gosto pela franquia como os caras que curtem pra caramba. Eu não tenho esse gosto por Dragon Ball. Mas você vê que é gigante. O negócio é tão grande que vários jogos querem ter o seu próprio Super Saiyajin. Eu acho que eu não vi até hoje um jogo que não quer ter um Super Saiyajin próprio, meu irmão. Todo jogo tem um Super Saiyajin. Que isso? E um novo carro-chefe também foi adicionado, totalizando 3 nessa geração. Nagakuga, um Flying Wyvern com visual extremamente... Pronto, esse é meu favorito. Acabou. Acabou. Esquece o tigrão ali. O tigre dinossauro dragão lá. É esse aqui. Parceiro, olha esse visual, gente. Olha essas asas aí, estilo Wyvern, que, só pra quem não sabe, o Wyvern ele seria meio que o dragão, que as asas, elas meio que saem dos braços. Enquanto o dragão mesmo, que a gente conhece assim, medieval, as asas saem das costas. Ele tem as patas dianteiras, mas as asas saem das costas. E eu curto. Eu curto tanto o Wyvern quanto o dragão padrão. Eu curto mais o dragão padrão, mas eu também curto esses Wyverns. E eu curti muito esse bicho. Bonito, que é extremamente rápido. Ele sempre busca sair do seu campo de visão e te atacar pelos flancos.
Além disso, o G-Rank estava de volta, sendo exclusivo do online, já que as quests eram extremamente difíceis. E nesse jogo também foi introduzido o contraponto do Acanto, o Camus. Quando o Acanto era um Flying Wyvern de... Caramba! Esse bicho é uma pedra? Parece que uma estátua ganhou vida. Bicho grande, hein? E mais esse bicho ser grande também no jogo. Caramba! Caramba! Fogo, um Camus era um cara de pá, quer dizer, um Flying Wyvern de gelo que causava danos ao ambiente que vivia. Ele também tinha um mapa e uma quest única. Olha, aqui já começa o que eu considero um pouco de falta de criatividade, tá legal, gente? Tipo, eu entendi qual é o conceito. Um é mais assim, tem tons mais amarelados, mais de pedra. E esse aqui tem os tons mais acinzentados, tentando lembrar o gelo. Mas, cara, vamos ser franco. Isso aqui é falta de criatividade já, gente. Isso aqui já é os caras pegando e não sabendo mais o que fazer. Porque, poxa, olha como esse bicho tá, gente. O visual desse bicho não difere de nada do anterior, gente. Cara, se botar de frente deve ser o mesmo bicho. Tá bom, é pra ser meio que uma variante, mas, poxa, dá pra fazer alguma coisa aí que lembra mais o gelo. Poxa, botava mais coisa, dá pra botar alguns detalhes a mais. Não precisa fazer uma coisa super exagerada, um over design absurdo, mas você pode botar alguns elementos que diferem mais. Porque essa cor aí, ela fica muito próxima da anterior. E não difere muito. É por isso que esse é o problema, ele não difere muito. Você pode fazer meio que essas variantes aí tudo, mas pode dar uma diferenciada. É pra ser uma variante, não a mesma coisa. Dava pra deixar assim um tom mais azul claro. Colocava um tom azul claro misturado nesse branco aí. Colocava umas partes assim preto, umas listas, umas manchas. Tinha o que fazer aí, gente. Aí também já é um pouco de preguiça. Só pra ele. Esse jogo aqui possuía mais de 410 quests, misturando o online e o solo. As quests eram divididas em Low Rank, dadas pela Vila de Elder, High Rank, dadas pela Necote, uma gatinha que ficava ao lado da Vila de Elder, e as quests de Ranks, que eram dadas somente no hub do jogo. Freedom Knight teve uma média de 81 no Metacritic e vendeu cerca de 3.800.000 unidades, sendo um sucesso mais do que absoluto, ainda mais que Freedom 2, e ele foi o último jogo da segunda geração a ser lançado. E com ele, vem o fim desse vídeo. Vídeo brabíssimo, meu mano Articos. Depois, gente, se vocês gostaram, vai lá no canal dele, dá um apoio, vê lá o vídeo dele também, deixa o like, se inscreve. Foi muito bom assistir esse vídeo com vocês. Daqui a pouco sai o resto. Valeu, gente, até mais. Fui!